Terça-feira, 8 de abril, terceira edição do Dia no Ar. E hoje a gente vai mergulhar num tema bastante complexo, viu? A situação dos migrantes latino-americanos, com foco especial nos brasileiros, claro, tentando chegar aos Estados Unidos. É isso aí. E olha, o mais interessante das fontes que a gente separou para hoje é que elas mostram que essa migração toda não é uma simples escolha individual, não. É, na verdade, consequência direta de um sistema global, né, marcado por desigualdades profundas. A gente vai tentar entender um pouco melhor isso hoje. A nossa missão hoje é justamente entender as causas, né, as causas estruturais e o impacto humano, né, que esse fluxo migratório tem, principalmente para os brasileiros. E já para começar, a gente queria questionar aquela visão, né, aquela visão comum de que a imigração ilegal é só uma questão de pessoas decidindo burlar a lei. Essa visão, ela acaba ignorando o fato de que para muita gente migrar é um ato de desespero, né? É tipo a última alternativa. Quando não tem mais para onde correr. A gente está falando de um sistema global com um longo histórico de dependência, de exclusão, de exploração, que acaba empurrando populações inteiras para fora dos seus países de origem. Exatamente. E para entender melhor esse panorama todo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? A gente precisa olhar para a história da imigração dos Estados Unidos como mostram as nossas fontes. No comecinho do século XX, cidades como Nova York, por exemplo, eram um caldeirão cultural, né? Você tinha ali uma grande parte da população formada por imigrantes, vindos principalmente do sul e do leste europeu. E o interessante dessa época, né, é que esses imigrantes italianos, russos, poloneses, eles não eram considerados brancos, né? Olha só. Dentro dos padrões da época nos Estados Unidos. Então, a história da imigração nos Estados Unidos é marcada por essa alternância, né, entre períodos de maior abertura e período de fechamento das fronteiras, impulsionados por discursos nacionalistas e xenófobos. Um exemplo disso é a lei de exclusão chinesa, né, no final do século XIX. Que mostra como a raça foi usada como um critério de exclusão. E a última grande reforma, né, nas leis de imigração aconteceu em 1986, durante o governo Ronald Reagan. E naquela época, cerca de 4 milhões de pessoas conseguiram regularizar a sua situação no país. É interessante, né, como a história se repete de certa forma. E aí, avançando um pouquinho no tempo, a gente vê que a presença de latino-americanos nos Estados Unidos, especialmente os mexicanos, se intensifica ali por volta da Revolução Mexicana, no comecinho do século XX. E a partir daí, os Estados Unidos passam a depender cada vez mais da mão de obra imigrante, principalmente setores que são considerados de baixa qualificação, né, mas que são essenciais para a economia, né? Tipo, construção, agricultura, limpeza, serviços de alimentação. E aí que a gente vê uma baita contradição, né? Os Estados Unidos se beneficiam e muito do trabalho desses imigrantes sem documentos, mas ao mesmo tempo criminalizam e deportam essas pessoas. Criando, assim, uma instabilidade social, impedindo que esses imigrantes se integrem, de fato, na sociedade. É um exemplo, claro, né, do pragmatismo econômico em conflito com o discurso social. Total. E por falar em deportações, os dados que a gente encontrou são bem alarmantes, viu? A Folha de São Paulo, por exemplo, mostrou que em janeiro de 2025, quase 1,5 milhão de pessoas estavam sob ordem de deportação nos Estados Unidos. Caramba! E desse total, mais de 38 mil eram brasileiros. Nossa! Mas e a CNN no Brasil sugere que se as políticas migratórias ficarem ainda mais rígidas, esse número pode chegar a 2 milhões de brasileiros em situação irregular. E a Agência Brasil, ela faz um alerta importante sobre as consequências econômicas, né, dessas deportações em massa. A gente pode ter um problemão, né, com falta de mão de obra em setores importantes como agricultura e construção civil, que dependem muito de trabalhadores estrangeiros. A pergunta que fica é: quem vai fazer esses trabalhos se a política de expulsão continuar se intensificando? Pois é. E nesse contexto todo, né, a presença de brasileiros nos Estados Unidos tem crescido bastante nas últimas décadas. As estimativas do Ministério das Relações Exteriores mostram que mais de 4 milhões de brasileiros vivem fora do país. Nossa. E os dados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos indicam um crescimento constante da imigração brasileira. Mas é importante lembrar que os números oficiais, eles não conseguem mostrar o tamanho real, né, da imigração irregular. E a retomada dos voos fretados de deportação para o Brasil em 2019, depois de uma pausa durante o segundo governo Lula, foi vista como um retrocesso, né, na soberania nacional. Desde então, o número de brasileiros deportados só tem aumentado. E tem muitos relatos preocupantes de brasileiros sendo algemados em voos internacionais, sem que o governo brasileiro faça alguma coisa para impedir isso. A gente fica pensando, né?
qual a capacidade do Brasil de proteger os seus cidadãos no exterior, né? Exatamente. E o pesquisador Gustavo Dias, ele traz uma perspectiva interessante, né? Ele fala da diversidade da migração brasileira. Ele lembra que não são só trabalhadores manuais que buscam uma vida melhor nos Estados Unidos, mas também estudantes, cientistas, profissionais qualificados de várias áreas. Ele critica, né, aquele termo fuga de cérebros, que é usado de uma forma meio elitista, né? Porque, na verdade, tem muita habilidade, muito conhecimento presente na migração de todos os tipos de trabalhadores. Sem dúvida. E essa variedade toda, né, mostra que esse fenômeno é muito mais complexo do que as estatísticas, né, mostram. Exatamente. E aí a gente pode até pensar, né, na desindustrialização no Brasil, que se intensificou a partir do governo Collor, né? A precarização do trabalho por causa das reformas trabalhistas, tudo isso contribuiu para essa busca, né, por oportunidades em outros países. Sem dúvida. Essa diminuição da capacidade produtiva do Brasil levou à perda de empregos, né, e a redução das perspectivas econômicas, o que acabou impulsionando a imigração. Total. E é interessante a gente observar também como as rotas migratórias mudaram depois do 11 de setembro, né? Com o aumento da segurança nas fronteiras dos Estados Unidos, países como Inglaterra e Portugal, por exemplo, se tornaram alternativas para alguns brasileiros, né? Mas muitas vezes são vistos como um plano B, né? Exatamente. E a gente não pode esquecer também da presença, muitas vezes invisível, de povos indígenas latino-americanos nos Estados Unidos. É verdade. Muitos trabalham em cozinha, serviços gerais, sendo principalmente indígenas maias da Guatemala, Honduras, México, que inclusive continuam falando as suas línguas de origem. Olha só. E a invisibilidade deles como indígenas, ela é reforçada pelo status de estrangeiro, né, resultando num apagamento cultural e étnico dentro da sociedade estadunidense. É uma dupla exclusão, né? Com certeza. E pra gente entender de verdade, né? Porque tantas pessoas arriscam tudo pra chegar nos Estados Unidos, a gente precisa olhar pra dentro do Brasil, né? Pra situação interna do Brasil. Essa saída em massa de trabalhadores, né? É um sintoma de um país que não consegue mais garantir condições mínimas de dignidade para sua população. Os cortes em áreas essenciais, como saúde e educação, acabaram restringindo o acesso aos direitos básicos. A migração se tornou, para muitos, a única forma de buscar o essencial para viver, ou melhor, para sobreviver, né? Ninguém atravessa um deserto por vontade própria, né? As pessoas fazem isso por extrema necessidade quando não vem outra saída. E é por isso que muitos dos imigrantes brasileiros deportados são da classe trabalhadora, né? Eles preenchem vagas nos Estados Unidos que os americanos em geral não querem. E essa mesma classe que sofre com julgamentos morais no debate público brasileiro, né? Com comentários. Culpando essas pessoas por migrarem, ignorando todo o contexto, né? O contexto coletivo, estrutural, histórico por trás dessas decisões. Exato. E o Gustavo Dias, ele também critica essa alienação política de parte dos migrantes, né? E da própria opinião pública brasileira em relação às causas estruturais dessa imigração. E fala que o problema principal não é a construção de muros, mas a deterioração das condições de vida no país de origem, né? E uns aspectos mais complexos, né, de entender é o apoio que alguns imigrantes em situação irregular dão a figuras políticas com um discurso anti-imigração, como Donald Trump, por exemplo. Parece um paradoxo, né? Num primeiro momento parece um paradoxo, difícil de entender, mas isso pode ser explicado pela crença, né, na meritocracia. Muitos acreditam que trabalhando duro, seguindo as regras, eles vão ser vistos de forma diferente, né? Vão ser reconhecidos pelo sistema, né? É uma ilusão, né? A crença de que o sistema vai diferenciar indivíduos, quando, na verdade, ele opera com base em estatísticas, né, em interesses políticos. A realidade, como alertam os especialistas, é que todos os migrantes latinos, mesmo aqueles que falam inglês, que têm passaporte europeu, vão ser sempre vistos como estrangeiros. Corpos descartáveis dentro dessa lógica de exploração, né, que define as fronteiras do mundo global. E outro ponto crucial, né, que a gente não pode deixar de falar, é o papel do México, que acaba atuando como uma barreira, né, para o fluxo migratório na região, pressionado pelos Estados Unidos. O governo mexicano tem endurecido as suas políticas de imigração, impedindo que muitos migrantes da América Central cheguem à fronteira com os Estados Unidos. Essa terceirização da repressão, ela é fundamental para a gente entender o controle dos fluxos migratórios hoje em dia. E é importante a gente destacar também que a repressão aos migrantes, ela não é só uma política de governo nos Estados Unidos, né? É uma política de Estado, mantida tanto por governos republicanos quanto democratas.
que continuam com o centro de detenção, com os acordos com o México, com a vigilância transnacional. E no Brasil, né, a gente vê uma postura reativa em relação a essa questão, né? Falta uma estratégia clara, faltam dados confiáveis, e a resposta do governo geralmente só acontece quando tem algum escândalo. Algum escândalo público. Para a gente concluir, acho que é importante a gente superar essa visão, né? Essa visão moralista ou só focada na segurança quando a gente fala de migração. A crise real por trás desse fenômeno é a crise de um modelo econômico, né? Que gera desigualdade, que gera exaustão ambiental, que gera desesperança. A gente precisa ir além da análise individual da migração, né? E entender por que essas pessoas estão deixando seus países. A questão central não é quem são os migrantes, mas por que eles existem. Qual o papel do sistema global em forçar as pessoas a saírem das suas casas? O que está em jogo aqui é o direito de permanecer, o direito de existir com dignidade, o direito de não ser invisibilizado, de não ser algemado, de não ser tratado como uma ameaça. E pensando nisso, né, a gente convida você, ouvinte, a refletir sobre as suas próprias ideias, né, sobre a migração e sobre as forças invisíveis que moldam esses movimentos, né, esses movimentos humanos. E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.